Hum? Assim como os demônios estão no inferno, para saírem de lá, precisam de permissão. E quem dá a permissão é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que manda, tanto no céu quanto na terra. Quer você aceite ou não, é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Não tem nada nem ninguém que possa travar ou impedir o Senhor Jesus. O Deus Altíssimo deu toda a autoridade ao Senhor Jesus. Acabou a história. É o Senhor Jesus que vai julgar todas as nações. Não é o Deus Altíssimo. Você não vai ver o Deus Altíssimo assentado no trono a julgar ninguém. Mas o Senhor Jesus julga todos. O que está escrito é o Senhor Jesus, que é entronizado. E não pense que o Senhor Jesus, não é? Como veio aqui na terra, simples. E quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, e quando veio e apareceu para os seus discípulos, ele também veio, ainda que tenha vindo em forma humana, com outra face, não com a face daquele homem que ele nasceu em carne e osso e andou, pregou, evangelizou, libertou, curou. Não, ele sempre que aparecia para os discípulos, ele vinha com outra aparência de homem. Jesus nunca repetiu, né, a aparência que ele vinha anteriormente. Mesmo quando também foi visitar Abraão, sempre ele veio com uma aparência de homem diferente, mas sempre foi reconhecido pelos seus discípulos que era o Senhor. Por que eu toco nesse assunto? Por que eu falo disso? Porque assim também o Senhor Jesus andava entre os anjos ali no céu. Ele era simples. Por isso é que os anjos escolheram a Lúcifer. Lúcifer estava coberto de glória por causa daquele esplendor, da sua sabedoria, que essa sabedoria que foi corrompida, ele perdeu aquela sabedoria. Ele perdeu aquela luz, aquele esplendor, perdeu a sabedoria, perdeu toda aquela glória. Tudo que lhe foi dado, ele perdeu. Está escrito aqui em Ezequiel 28, para que você não diga que eu inventei. E aqui está escrito assim, que essa visão que Ezequiel teve, que Deus falou sobre uma profecia, foi uma profecia sobre o rei de Tiro, que representa Satanás. Aqui é representação total e completa de Lúcifer, desde o dia da sua criação. Ele foi criado como um querubim guardião, o mais forte, o mais potente de todos os guardiões no céu. Em guardião, querubim, que ele foi criado, no dia que foste criado, porque já existia antes dele 665 querubins criados antes dele. Ele foi o número 666. E no dia que ele foi criado, foi um dia de festa. Foi um dia de glória, porque Deus ia criar um ser diferente e extraordinário. E criou a Lúcifer. E tudo isso está escrito aqui, não é? Nós não estamos aqui, não é para exaltar a Lúcifer, mas para mostrar aquilo que ele era, como ele foi criado, com todo o amor e carinho por Deus, extraordinário, e naquilo que ele se transformou. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Uma revelação do próprio Deus que Ezequiel teve. Assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então, essa sabedoria ele perdeu. Essa formosura ele perdeu. E o esplendor que ele tinha também perdeu. Por quê? Aqui está escrito que Deus fez sair do interior de Lúcifer um fogo que os consumiu, que os transformou num corpo carbonizado,
um corpo de um monstro. Quer dizer, aquele corpo de glória, de honra, de esplendor, foi transformado por um fogo que Deus fez surgir de dentro dele. Não só de Lúcifer, mas de todos os que foram expulsos. Assim que eles foram expulsos, Deus fez surgir do meio deles, do interior deles, esse fogo, que os transformou em um monstro queimado. Deus não brinca. Deus não brinca. Nem Deus dorme. Você não pensa que Deus não entrou. Deus não entrou na guerra. Deus finalizou a guerra através do seu poder. Transformou aqueles anjos de luz belíssimos em monstros queimados, que cheira a fumo, cheira a enxofre, cheira a fogo, enxofre, para você ter a ideia. Mas ele continua aqui a dizer assim: estavas no Éden. Estavas no Éden, quer dizer, o primeiro Éden que Deus criou, colocou Lúcifer ali. Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido. Ele foi ungido. São todos os querubins ungidos? Nós não sabemos. Mas esse era o querubim da guarda, quer dizer, ele era um guardião ungido. Ninguém passava por ele. Ele foi criado poderoso, poderosíssimo. Mas não dos mais poderosos no céu. Senão, ele não teria sido expulso por Miguel, que Miguel deu um ataque contra Lúcifer, que Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Imagina a força com que Miguel bateu em Lúcifer para que ele fosse do céu expulso como um relâmpago. Assim também foram expulsos todos os outros anjos, que foram expulsos assim. Para você entender o poder e a força de Miguel. Não há aqui uma descrição na Bíblia assim, passo a passo de Miguel, mas está escrito no livro de Daniel que Miguel é um ser semelhante ao Filho do Homem. Ele é semelhante ao Senhor Jesus. Ele é um príncipe. Ele não é um anjo, nem um ser angelical. Ele é um príncipe, porque ele não tem asas. Ele não tem asas. Então, ele expulsou a Lúcifer, porque está acima, não é, do poder dos querubins. Porque a pessoa ouviu falar que existe uma hierarquia, não é? Creio que é lá como querubim, serafim, isso e aquilo outro, não é? Anjos, arcanjos, e assim vai, como dizem, não. Mas existem príncipes no céu. E Miguel é um dos primeiros príncipes. Quando se fala desse tipo de príncipe, são seres criados semelhante ao nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus não tem asas, ele também não tem asas. Está descrito lá no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse quem é Miguel, se você quiser saber e ter a curiosidade. Em Daniel 7, em Apocalipse, que eu creio que é 14. É só você verificar os seres e você vai entender do que eu estou a falar agora. E continua a dizer assim: perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele andou perfeito, mas como surgiu essa iniquidade? Essa iniquidade surgiu durante os anos que Adão foi criado aqui na Terra. E Lúcifer só conseguiu entrar dentro do jardim do Éden após os 100 anos de Adão. E assim Adão caiu após 100 anos de ser criado. Então, mostra que foi nessa época que Lúcifer foi expulso. Mas ele teve 100 anos para contaminar e trazer, não é, todos aqueles anjos para o lado dele. Praticamente 100 anos que ele andou a contaminar
aqueles anjos todos. E aqui está escrito: na multiplicação do teu comércio, quer dizer, das muitas conversas para convencer os anjos. Comércio é uma troca, não é? De informação, de alguma coisa que ele fez. É um pacto que ele fez com aqueles anjos que ele trouxe para o lado dele. Se encheu o teu interior de violência, quer dizer, quanto mais ele falava contra o homem, contra Deus, porque Deus tinha criado o homem, isto e aquilo outro para os anjos, então do interior dele se encheu de violência. Surgiu, por isso é que surgiu dentro dele, primeiro, a iniquidade. E ele passou isso para os outros. Ele contaminou os outros. E pecaste, está escrito aqui, pelo que te lancei profano, quer dizer, o primeiro no céu que deixou de ser santo. Porque o profano é contrário do santo. Se há santo, há profano. E o diabo foi o primeiro profano e profanou a todos aqueles que estavam debaixo do seu poder e autoridade. Fora do monte de Deus, e te farei parecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Deus criou um ser tão extraordinário que ainda ele não tinha criado no céu. Em beleza, como aqui diz que é formosura, em esplendor, ninguém brilhava como após Jesus Cristo. Se há mais algum outro ser, a gente não sabe. Abaixo desses, ninguém brilhava como Lúcifer. Por causa desse esplendor, desse brilho, por causa da sabedoria e da beleza, ele se corrompeu, diz aqui. Corrompeste a tua sabedoria. Quer dizer, ele foi criado cheio de sabedoria, o mais sábio, mas se corrompeu. Então, quer dizer, já perdeu aquela sabedoria. E corromper a sabedoria é mudar a sabedoria da justiça para a sabedoria da injustiça. Ele se tornou sábio em tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Tudo aquilo que é contrário a Deus é o que o diabo faz aqui na terra. A sabedoria dele voltou para esse lado. Por isso que você vê que tudo que se pratica neste mundo que é contrário a Deus, é a mão do diabo. É a ação do diabo que foi corrompida já lá de cima. E ele trouxe tudo aqui para baixo. E aqui diz assim, para finalizar: lancei-te por terra pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Os teus santuários quer dizer os teus anjos. Os teus anjos, quer dizer, profanou, quer dizer, ele tornou impuro aqueles que eram puros. Eu, pois, fiz sair do meio de ti, Deus é que fala, fez sair do interior de Lúcifer um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. Quer dizer, aqui mostra que Deus fez um fogo sair do meio de Lúcifer, todos os anjos, e transformou em trevas. Assim é que Lúcifer foi transformado em trevas, não só ele, como todos os demónios. Então, quer dizer, todos eles perderam aquele corpo de glória que eles tinham. Então agora eles foram transformados em corpo de cinza, um corpo de monstro, porque com Deus não se brinca. Quer dizer, fizeram o que fizeram e Deus não iria fazer nada. Ainda que Deus tinha mandado a Miguel com os seus anjos, você acha que Deus não ia fazer nada? E Deus criou um inferno para eles por causa disso. E quando foram expulsos, também foram, quando caíram aqui na terra, foram todos, trancados no inferno.
mas ficou aqui em cima Lúcifer, por causa do plano de Deus. Lúcifer ficou aqui e só vai ser preso em breve. Em breve ele será preso para iniciar o início, para se dar o início do milênio. Em breve ele vai ser preso, porque são as profecias. Ninguém consegue trancar o diabo no inferno. Ainda que peça a Deus, Deus não vai fazer. Mas ele tem a parte do seu corpo, como todos os demônios que estão aqui na Terra, tem aquele corpo que Deus, que era um corpo de glória, e Deus transformou um corpo de horror, de cinza, não é? Que cheira a fogo e a enxofre, está lá no inferno. Esses corpos estão todos lá. O corpo de Lúcifer, que é um dragão, está lá no inferno, mas ele está aqui em espírito. Eles estão todos aqui em espírito, porque foi permitido pelo homem saírem daquele abismo. Por isso que no estudo que nós começamos, aquele demônio, logo que Jesus entrou na cidade, rogou para que não enviasse para aquele lugar. Com certeza aquele demônio, quando foi trancado no início, passou milhares e milhares de anos preso ali. Ele sabe o que é o inferno e ele não queria voltar para lá. Nenhum demônio que está aqui na Terra quer voltar para o inferno. Mas quem deu permissão para que eles estivessem aqui? O homem. O pecado do homem. Quanto mais aumenta o pecado sobre a face da Terra, mais demônios saem do inferno. E o mundo se torna pior. É assim que funciona. Por isso que esse estudo começou com a permissão. Se você der permissão ao diabo, ele entra na sua vida. Se você procurar coisas que são pertencentes ao diabo, ele vai entrar na sua vida. Tudo que envolve o espiritismo, tudo que envolve o ocultismo, são portas que você abre para o diabo entrar na sua vida. E depois não pode reclamar que tem problemas espirituais. Que a sua vida era boa e que agora está toda destruída. E você não sabe por quê. A quem você procurou? Procure o Senhor Jesus para fechar as portas que você abriu, que você deu permissão para que o diabo entrasse. Procure o Senhor Jesus e com certeza ele vai fechar essa porta do inferno e a sua vida voltará ao normal. Pelo nome do Pai, do Filho e também do Senhor Espírito Santo. Amém e graças a Deus.